QAP Produção, fala galera! Eu sou a Dani Martins, sou produtora de eventos e palestrante, trabalho com eventos há mais de 20 anos e tô aqui para entregar essa videoaula para vocês, falando um pouquinho mais sobre o trabalho do produtor de eventos. A gente sabe que falta material gratuito, realmente com um embasamento ou com um encaminhamento para que você possa de fato entrar no mercado de eventos ou para você que já atua, ter ali um pouquinho mais de informação, enfim. Descobrir, né, pegar alguns detalhes, ter algumas dicas. Então, aqui eu vou falar de alguns tópicos com vocês, bem rapidinho, bem brevemente, para que você veja se de fato é esse caminho que você quer seguir, se de fato sentiu ali, né, que faltou alguma coisa no teu dia a dia. E alguns temas são bem importantes, né, dentro da área de produção de eventos, né? E eu com essa bagagem aí de tantos anos e já há alguns anos também palestrando e ministrando cursos, dando aula em faculdades, estou aqui disposta a entregar para vocês. Mas vamos lá, vamos falar sobre planejamento. Evento sem planejamento não acontece, gente. A gente está vivendo aí uma retomada dos eventos, esse boom que está insano e as coisas que deveriam acontecer ali com 6 meses de antecedência, ou com, sei lá, 3 meses que fossem de antecedência, estão acontecendo com 1 mês, 15 dias. Então, assim, falta mão de obra qualificada, então aproveita essa oportunidade para se qualificar e buscar essas oportunidades, que está bombando de oportunidade no mercado de eventos. Mas você precisa se planejar. E aí fica a dica de ouro. Se você não é planejado com as suas coisas, se você não é uma pessoa organizada com as suas coisas, como que você se propõe a planejar ou organizar um evento que seja um coquetel simples ou um casamento para algum cliente? Então já fica essa dica que a questão do planejamento vai muito naquela história, esquece, casa de ferreiro, espeto de pau. Então a gente ter essa questão do planejamento muito centrada, muito específica e detalhada. E aí, Dani, mas como é que eu faço o planejamento do evento? Depende do evento. Mas o principal, gente, é entender a necessidade do cliente. Ouve o teu cliente, vê o que de fato ele quer e o que ele precisa. E a gente está ali para dar a melhor solução para ele, tá? Quando a gente fala em fazer um evento, quando a gente fala de planejamento, ali na pré-produção, a gente lida muito com quem? Com os fornecedores. Então, quem são esses fornecedores e como contratá-los? Existe uma infinidade de fornecedores, então desde o espaço do evento, aí tem o pessoal que vai montar ali o palco para você, a parte de iluminação, de som, tem o buffet, tem o pessoal que vai precisar fazer o credenciamento, então as recepcionistas, então é um batalhão ali, um exército de pessoas que precisam estar presentes, né, e trabalhando ali em conjunto para que aquele evento aconteça. Desde um evento pequenininho até um evento maior, nem que você mesmo faça toda essa função, então você faça a recepção, você cuida ali do administrativo, você cuida dos bastidores, mas vai ter sempre essa questão das funções, né? E os fornecedores fazem muito parte disso. E os fornecedores têm que fazer parte do time. Isso também é uma dica de ouro que você não pode enxergar um fornecedor como de fato uma pessoa que tá lá, ele é um agregado, então ou ele é um funcionário meu. Não, ele faz parte do time, ele é um time único que precisa entregar, tem um objetivo final de entregar um conteúdo, de entregar aquele evento como um todo para um único cliente. Tá todo mundo ali trabalhando em prol de um único cliente. Então, a dica para contratar um fornecedor, também procure ter mais informações. Faça a visita técnica, né, no local, leve esse fornecedor para essa visita técnica para que ele possa tirar as dúvidas dele, né, com um entendimento mais específico. Então, quando a gente fala de um fornecedor de palco, né, de montagem ali, que seja, quando você vai fazer uma solicitação de uma cotação, isso já aconteceu comigo várias vezes, de pegar e falar assim, olha, chega aqui para mim, Dani, eu quero cotar um palco. Que palco? Para onde? Que medida? Então, assim, a gente precisa ter informação. Então, levante o máximo de informações que você conseguir para que você possa fazer essa contratação de uma maneira mais tranquila, com mais assertividade, evitando idas e vindas, né? Ruídos na comunicação, para que você faça esse orçamento de acordo e não tenham surpresas lá na frente. Mas sempre contrata, faz essa negociação, marca a visita técnica e na execução acompanhe, sempre imprima a OS, ou então o orçamento, a proposta do que foi fechado, para que nada passe despercebido. Então, assim, a gente vai ter uma infinidade de fornecedores, mas saber como contratá-los vai evitar muitos problemas e você vai ter também aí essa questão
de um tempo perdido à toa, isso não vai acontecer. Então a gente tem que só tomar cuidado com isso. Na hora de fazer uma contratação de um fornecedor, procure ter o máximo de informações possíveis. E desde o pessoal do credenciamento, passando pelo pessoal da técnica, o espaço, enfim, toda a parte de som, iluminação, cenografia, toda essa infinidade de cadeia de fornecedores que existe no mercado. E os custos de uma produção? Dani, eu quero fazer um evento e eu vou fazer um evento em São Paulo. E lá em São Paulo eu já tenho um espaço. Quanto que fica para fazer um evento para 100 pessoas? Mais uma vez, isso entra lá no planejamento e na questão das perguntas. Quando a gente vai para uma negociação e levantamento de custos, a gente precisa ser muito detalhado. Então, por exemplo, a gente precisa prever verba de produção, porque de última hora pode acontecer de você precisar comprar um café que um palestrante X pediu por último. É um estacionamento que tipo deu problema lá no selinho e teve que pagar também. É um flip chart que o cliente pede de última hora. Enfim, uma infinidade de itens ali que você precisa prever. Eu sempre trabalho com duas planilhas. A planilha executada, aprovada antes do evento, e eu já vou trabalhando com a planilha de extras do lado. Porque às vezes, mesmo depois do orçamento aprovado, na sequência começam a já surgir necessidades extras. Nessa época de pandemia, né, a gente teve muita questão dos testes de Covid e sempre passa. Então a gente contrata uma quantidade antecipada e aí passa, a gente tem essa cobrança extra. Então não dá para definir o custo de uma produção sem antes saber de fato os números, né? Então quantas pessoas, quantos dias de evento, quantas horas de evento, o que vai ser necessário, quantos palestrantes são. Então se eu tiver 5 palestrantes ao mesmo tempo no palco e os 5 falam, eu preciso ter 5 microfones, não adianta eu alugar um só ou 2 que sejam. Então, são vários detalhes que precisam passar por essa planilha. Então, gostar de Excel não é uma exigência, mas pelo menos mexer e lidar com ele tem que ter essa exigência. Eu não sou muito chegada, não gosto muito, mas a gente precisa saber lidar pelo menos com o básico ali de uma planilha para que tudo fique às claras com o cliente. Então, antes de você sair falando e dando chutes de quando vai ficar um evento, é importante você planilhar isso. E aí uma dica de ouro também, você que ainda não trabalha com eventos e não faz ideia de quanto custa um evento, eu tenho o hábito, já trabalho há muitos anos, então mais ou menos quando o cliente fala para mim, Dani, olha, eu vou fazer um evento assim, assim, assado, eu vou pegando o máximo de informações, quanto que eu gasto mais ou menos? Eu dou um chutão lá para cima, uns 10, 20% acima do que eu imagino, só para sentir, né, ele ter uma estimativa ali de custo. Então a gente fala que é uma planilha estimada, uma vez que eu já estou acostumada a fazer. E aí eu vejo a reação, né, desse cliente, né? Se ele me olha espantado, ele vai falar, não, então isso não é pra mim. E se ele não olha espantado, eu falo, opa, aqui dá ainda pra ter jogo, a gente consegue entregar um evento bacana. Então, antes da gente dar um preço final, até mesmo pro nosso trabalho, muita gente me pergunta, Dani, quanto que eu cobro de cachê? Existe uma questão de uma média de cachê no mercado e existe uma questão do seu cachê como profissional que você atende. Hoje eu tô num patamar de ter um cachê X, mas eu levo tudo, eu tenho a minha mala de produção, eu tenho a cartucheira, eu tenho uma série de itens que agregam na minha contratação e fora a questão da experiência, a resolução do problema, a questão do networking com a quantidade de fornecedores que eu tenho, o poder de barganha que eu tenho de negociar. Recentemente eu fiz uma negociação num gerador que assim, eu consegui 60% de desconto para a alocação de um gerador, uma vez que eu já estava utilizando este fornecedor em outro evento e ele conseguiu fazer essa diferença. Então, para o cliente isso é valor agregado na planilha. Então, para ele compensa pagar mais para mim, porque eu consigo reduzir a planilha dele, uma vez que eu tenho esses contatos. Então, tudo isso vai estar em questão. Então, você que ainda não trabalha com eventos, tá à toa, começa a pesquisar, cria um evento fake, começa a fazer cotações, começa a levantar, ver quem são os fornecedores, cria um evento fake ali, né, para você trabalhar em cima disso e ver como funciona, como são os retornos. Tenta fazer 2, 3 orçamentos de cada um, para que você tenha uma ideia de parâmetros também de valores de concorrência e analise as propostas. Então, às vezes chega proposta para mim de audiovisual, com diferenças muito grandes, né? E aí quando você vai avaliar item a item, realmente aquele que está mais caro, o cara está me oferecendo, por exemplo, um orçamento que eu peguei recentemente de um show e o cara tinha colocado 4 moving, que é aquela luz que gira para quem não conhece. E aí o outro estava considerando 9. Então, assim, dá diferença isso no orçamento final. E geralmente esses orçamentos não vêm com item a item ali, né, na planilha. Vem só o
o escopo dos equipamentos e no final um total. Então vale a pena você entrar nesse mundo já pesquisando a respeito disso, sabendo ler, fazer a leitura de um orçamento. Não é só chegar e olhar no final e falar assim, nossa, quanto que é isso aqui, né? Qual que é o valor dessa proposta e qual que é a forma de pagamento? Não, você tem que aprender a ler e entender mais ou menos. Então isso você aprende com o hábito, e se você ainda não produz, você pode criar eventos fakes e fazer essas cotações. Até pode entrar em contato com as empresas e falar, olha, eu faço isso, eu sou aluno, eu sou estudante, então eu estou fazendo isso como uma maneira de aprender, né? Então, acho que é válido, fica aí também essa dica. Inclusão, gente. A gente passou aí por um período de pandemia onde a gente viu as lives sendo feitas com Libras. Eu mesma fiz no projeto Muito Mais Que Uma Live, eu tive a participação da Berenice, que fez toda essa questão das Libras pra gente, e isso foi bem bacana, isso foi bem interessante. Eu tive aí um retorno muito grande, né? A comunidade que necessita, né, dos surdos, que necessitam de Libras, se sentiram incluídas nesse momento de pandemia, mas isso tendeu a cair, né? Mas a gente precisa sempre pensar, e não só na pessoa que tem a necessidade da Libras, mas acessibilidade. Depois dá uma olhadinha no projeto do Na Praia. Na Praia é um projeto que acontece pela agência, é produzido pelo pessoal da R2 em Brasília. É um projeto assim incrível, eles têm acessibilidade para tudo, eles têm piso tátil no evento, e é um evento grande, um evento que tem duração de 3 meses, são 3 meses, né? Eles montam uma praia lá em Brasília e tem total acessibilidade. Então tem Libras no telão, tem o espaço para o cadeirante, como é na praia, né? A pista é toda de areia, mas tem o espaço para o cadeirante poder chegar mais próximo do palco, ele não tem que ir na areia. Então, assim, é sensacional. Então, quando a gente vê essas iniciativas, esses trabalhos com inclusão, a gente vê que é possível. Existem pessoas que precisam de condições, né, para chegar nos lugares, e muitas vezes a gente está ignorando esse público, e pode ser um público cativo, um público que vai te trazer retorno. Então, lembre-se sempre da inclusão. A gente fez também um trabalho de audiodescrição. A audiodescrição é para os deficientes visuais, onde ele acaba tendo, ele não vê, mas ele fica ouvindo uma descrição daquilo que está acontecendo. Isso é muito comum, a gente vê algumas legendas no Instagram, então se vê na foto ali, né? E aí para cego ver, né? Normalmente eles colocam assim. E aí tem toda a descrição do que tem naquela foto. Enfim, e aí os áudios, né, durante a transmissão de um vídeo, por exemplo, aquele áudio vai descrevendo. Então, Dani Martins, de preto, tem cabelos longos, usa óculos, está com fone de ouvido, segura uma ficha, está sentada numa mesa que tem um computador na frente. Enfim, vai desenhando o cenário para que essa pessoa possa imaginar. Então, existe sim essa necessidade da inclusão, acessibilidade para todos os tipos de públicos, e isso realmente engrandece o teu evento. Fica como dica o Na Praia da galera da R2 lá em Brasília. Formar uma equipe, galera. Uma equipe para eventos não é simples. Uma equipe para eventos, ela além de grande, ela demanda coordenação. Não adianta você falar pro cara, olha, beleza, você é segurança, então tá, chega aí. Ou beleza, você é recepcionista, tá, chega aí. Ele precisa de orientação, ele precisa de coordenação, porque senão ele vai chegar e ficar solto ali, ele vai ficar perdido. Então não faz sentido isso, tá? Então lembre-se, contrate, mas treine. Ainda mais que eventos o cara está acostumado a fazer, mas não necessariamente ali naquele local e da maneira que o seu cliente pretende ou que você quer. Principalmente com segurança, que a gente tem problema com relação, às vezes, acesso a alguns lugares. Faz um cara crachá, gente. Eu várias vezes peguei as fotos das pessoas que eram importantes e que tinham acesso livre, que muitas vezes não vão usar uma pulseira ou chegam ali, pra gente evitar esse tipo de situação. Eu já barrei presidentes de empresas, né? E eu sei o quanto isso é delicado e complicado ali de bastidores, né? Então, pense com carinho, que sempre, por mais que são profissionais que estejam acostumados a trabalhar com eventos, um evento é diferente do outro, mesmo que ele seja feito no mesmo local, a pessoa já está acostumada a trabalhar lá, o evento é diferente. Então, não adianta cobrar daquilo que ele não recebeu informação. Então, oriente, treine essa pessoa para aquele evento em específico, tá? Sobre os checklists e roteiros e passo a passo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso a algum deles. Isso facilita demais a nossa vida. Exatamente o que eu tenho aqui nessa fichinha é um checklist, né? É um item aqui, uns bullet points, né? Da necessidade do que eu tenho que falar para vocês.
mas os checklists você tem ali, checklist de visita técnica, checklist do dia do evento, de montagem, de desmontagem, e isso você pode ir fazendo ali no decorrer do evento. Então, para não esquecer, eu preciso devolver a cafeteira lá na lanchonete, eu preciso... Detalhes, gente, eventos são feitos de detalhes. É essa cafeteira que você não devolve lá na lanchonete que vai onerar 500, 600, R$1.000 porque quebrou, porque não devolveu, ou porque, enfim, uma série de infinidades que dá problema. Chave de hotel, chave de salas, né, de pavilhão, seja lá de onde for, do local do evento. Ir embora com uma chave, gente, você assina ali, às vezes tem que pagar 100, eu já assinei ficha de R$300 por uma chave de uma sala de hotel. Então, assim, foco, atenção, mas os checklists justamente estão aí para nos ajudar. E com relação a roteiro, passo a passo, tem também os tempos e movimentos, o minuto a minuto, que a gente realmente põe item a item ali para o nosso evento acontecer e a gente poder acompanhar. Então esse eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam, de fato, baixar e entender melhor e customizar da maneira que for melhor para você. E por último, falando de termos técnicos. Gente, eu tive uma pessoa que me perguntou se VT era vale transporte e é visita técnica. Eu tenho um book onde eu falo de vários termos técnicos. A gente acaba utilizando muitos termos em inglês, que a gente, house mix, né? Então a gente tem ali algumas termologias que de fato são em inglês, mas que são específicas para o nosso meio. Então procure a respeito, eu também vou deixar um link aqui para você baixar e entender um pouquinho melhor sobre isso e buscar aí um pouco mais de conhecimento. É básico, mas faz diferença. E de verdade, gente, não entendeu? Pergunta, não fica na suposição. Não fica achando que eu vou perguntar, a pessoa vai me achar um tolo. Eu vou perguntar, eu vou passar vergonha aqui. É melhor você passar vergonha perguntando e aprendendo do que fazer algo errado lá na frente porque você não entendeu aquela terminologia, tá? E no mais, trabalhar com eventos não é fácil. Fazer eventos não é fazer festinha. A gente precisa ter planejamento. E eu parto do princípio que a gente precisa focar em 5 passos para fazer um evento. Primeiro de tudo, a pré-produção, que é onde entra o planejamento. Depois você vai para a montagem. Então, toda a questão de cuidado, tal, de fazer a montagem e de fazer os testes, os ensaios. Depois a gente vai para a execução, que é o dia onde você tem que estar tranquilo para as coisas fluírem e tudo acontecer. Se você faz tudo correndo e você está desesperado, é porque alguma coisa lá no planejamento passou batido. Depois a gente entra com a desmontagem, que é o momento que eu grito derruba, e aí as coisas, né, começam a ser desmontadas e tudo volta ao normal, principalmente quando a gente vai para pavilhão, que de repente a gente tem uma cidade cenográfica montada nesse pavilhão, e aí do nada a gente volta a ter só um clarão ali, né, uma caixa preta, né, como a gente diz nos bastidores. E, por fim, o pós-evento. O pós-evento, gente, é onde você vai fazer todos os tempos ali de relatórios, despesas, fazer o fechamento financeiro. Muitas vezes eu faço também um relatório de pós-evento fazendo pontos de anotação até para mim, porque muitas vezes os eventos que eu faço são eventos anuais, eventos que eu vou ser chamada para fazer de novo. E ali, quando eu for chamada para fazer de novo, talvez eu não lembre. Então, são pontos de atenção que eu costumo anotar e deixo isso arquivado para que numa próxima edição desse mesmo evento eu possa anotar. Então, dentro dessas necessidades, né, de um produtor para fazer um evento, eu sei que é muito rápido, é só para dar uma pincelada aqui para vocês entenderem se de fato isso é para vocês, porque é muita coisa, mas é muito prazeroso. Então é isso, espero ter contribuído aqui nessa videoaula gratuita e com certeza isso se espalhe aí para que você e o seu colega, enfim, quem tiver aí a fim de trabalhar com eventos, entenda um pouquinho mais, tá bom? Então um abraço e vamos produção!